Posso fazer a introdução? Pode, manda ver. Introduza. Então, meu nome é Bruno Prieto, eu sou artista e eu tô no nome da lista, que eu sou fã. Vamos lá. Bruno, um dos principais objetivos dessa primeira temporada, ou da segunda na verdade, é registrar o que aconteceu em Brasília do final dos anos 90 até início do meio dos anos 2000, sacou? E nesse sentido acho que você tem muito a dizer de coisas, né, que rolaram na tua vida e tal. Então minha primeira pergunta pra você é... Como você... Não é nem como você começou, mas o que te deu vontade de começar? Qual foi isso, de repente, um primeiro show, uma primeira pessoa que você viu tocando aqui na cidade, entendeu? Que você falou assim, cara, eu queria fazer alguma coisa parecida com isso, entendeu? Eu sentia vontade de me expressar de alguma forma, só que eu era criança. Então você joga bola, você joga botão, você joga bate ping-pong, você faz capoeira, você vai pra escola e tal. A música só me fez sentido o dia que eu senti vontade de ficar com mulher. Você lembra então qual foi esse momento, esse start que... Eu lembro... Quem foi a gatinha? Não, as primeiras bandas eram banda de metal, porque queria tudo. Banda de metal, já toquei banda de metal? A primeira banda que eu fui convidado pra tocar era uma banda de metal. Autoral, qual foi a primeira vez que vocês começaram a... Essa banda de metal era autoral. Era autoral? Já é tudo autoral. Na minha vida tudo é autoral. Tudo autoral. Essa banda já queria fazer música autoral, eu não escrevia nada, fui chamado. Mas que você começou a escrever, o que o Breno começou, vocês tiveram várias bandas juntos, não? Todas. Todas, né? Menos essa. O The Everalds, era você, o Breno, eu acho que o Jorge Malcher tocava também, né? Posteriori. Como é que foi a formação da banda e que outras bandas vocês circulavam na época? Quem mais tocava com vocês? Brasília, nessa nossa época, foram onde se formaram as bandas que nós estávamos discutindo aqui antes da câmera ligar. Little Queen, The Mad Birds, Raimundos, Mascavo Roots, Cravo Rastafari, Mata Hari, Políbias. Se eu começar aqui a lembrar, vai assim longe, são muitas bandas. Um cenário fulminante de bandas que, assim, o Raimundos foi o ápice, né? Mas muitas bandas muito boas, Low Dream, não posso deixar de lembrar do Low Dream. Oz. A Oz, na verdade, depois a gente chega na Oz, porque a Oz é o que faz com que as bandas deixem de ser tão... compromissados com si próprio e comecem a buscar uma nova vontade de fazer música. A Oz faz parte disso. A gente veio um pouco antes. Os Everalds é bagunça, pegar mulher, tocar no Emas, tocar no Festival do Objetivo. Rendeu? Rendeu. Mas aí é que tá. A gente levava instrumento nas costas, amplificador dentro de ônibus, não existiam impossibilidades. Então, se é para sintetizar mais ou menos essa vontade dos Everalds ou de qualquer outra coisa, era uma vontade gigante de tocar. Então você tinha o EMA, você tinha o FICO, os festivais das escolas. E a gente tentava se enquadrar em todas as festivais das escolas. Mas, por exemplo, você tinha que ser aluno do Sigma para tocar no Festival do Sigma. Você tinha que ser aluno do Leonardo da Vinci para tocar no Leonardo da Vinci.
Chega a ser aluno do Objetivo, então a gente burlava isso. Na verdade, o rock and roll era mulher e mentir. Brasília era legal nessa época. Você tinha o Bronx, você tinha o teatro lá, o jogo de cena, você tinha o Woodstock Bar, você tinha muitos pontos para tocar neste período. Projeto Meia Sola, aqui em Rio Grande do Sul. Você tinha muita coisa acontecendo neste período, muita gente envolvida, querendo fazer o troço acontecer. O Tennyson, que é hoje da cultura, vamos dizer que ele era jovem na nossa idade, fazendo isso, tentando... E já tinha Renato Russo, já tinha Dinho Ouro Preto, já tinha Fer Lemos, já tinha Flávio Lemos, já tinha uma porrada de gente aqui em Brasília funcionando legal, e tinha esse bando de doidão, porque era tudo doidão. Ninguém pode negar. Era um bando de gente estudando no 2º grau, sem ter o que fazer, porque era isso que era Brasília. Porque hoje Brasília, quando você não tem o que fazer, você faz um churrasco. Naquela época você fazia uma banda. Vocês falam da geração seguinte, tinha os olhos em cima da geração seguinte de Brasília, tipo, onde vai dar, assim. Vocês sentiam cobrados nos festivais de colégio e tal, vocês sentiam que vão provar de fazer alguma coisa? Eu acho que não tanto eu e o Breno, mas eu acho que o Raimundos, a galera do Max Cavo Roots, o Giovanni e o Juliano do Low Dream, a galera da FC, eles tinham muito a provar. É que eles são, assim, não é nada, mas são 5 anos de diferença, mas naquela época, 5 anos, eu tinha 17 e eles já tinham 22. Então fazia muito sentido ideologia, ir pra faculdade. Pô, eu tava no 2º grau, comendo minha primeira namorada, vamos dizer assim. Não, dizer assim, não, tava lá. Então eles estavam totalmente engajados na vontade de continuar, não uma cena, mas que isso aqui é um point de música. Principalmente o jogo de cena, que era um point, que eles davam espaço para 3 bandas tocarem uma música para aparecer, para tipo, só fazer um som. Mas meu, quantas vezes nós tocamos lá, Breno? 0. Chegar lá na point com a guitarra, com o baixo, não dá para tocar hoje. De tanta gente que ensaiava, tantas bandas que... na porta pra caralho. Tantas bandas que ensaiavam, tantas pessoas que se interessavam, tantas bandas compondo. O trabalho autoral é isso. Mas haviam bandas excluídas, assim, que... Sempre. Sei lá, se sentiam prejudicadas. Era uma questão, então, de você estar colado nessa galera. Tinham cenas, Brasília. As cenas dos metaleiros sempre foi muito forte. Mas aqui tinha uma coisa que hoje não existe mais em Brasília, que é o Snavel. Snavel. A galera gótica que se botava coturno e ia no Bicharre. É o Bizarre, que hoje é lá perto do Gates, mas a gente chamava de Bicharre. Era um ponto que você podia conviver com homossexualidade sem tomar um chaveco. Não, tô falando, apesar de tudo, a cena sempre foi sem preconceito. Isso eu quero deixar bem apontado, a cena sempre foi sem preconceito. Então você tinha os Snevels, você tinha os metaleiros, você tinha os indies, que nem eram indies, você tinha o hardcore, você tinha essa coisa que o Raimundos criou lá, que a galera nem sabia o que era, não sabia nem o que ia virar. Quando virou, o povo ficou tudo... não sabia o que era, todo mundo achava que ia virar o Little Quail, virou o Raimundos. Que o Little Quail era a banda mais maneira de Brasília, não virou o Raimundos. Troço totalmente maluco, forró e tal, ninguém... Hoje a gente fala de forró que dá risada, né? Forrocore. Forrocore. Forrocore era uma piada aqui em Brasília que, meu irmão, virou uma piada no Brasil todo. Você acha que a articulação hoje em dia é menor? Não acho. Você acha que a articulação ela acontece, não digo da mesma forma, mas na mesma quantidade que existe, o mesmo volume que tinha naquela época? Ou não? E se não, quais são as diferenças que você vê em termos de articulação da cena? Eu acho que a única diferença é que hoje o DJ é mais importante que uma banda. Tá? Eu faço discotecagem. Eu não sou bobo.
sabe? Eu treino isso na minha casa, eu pego os softwares que fazem e tal. Mas uma banda exige pessoas a fim de fazer aquela coisa num determinado momento, sem tanto ego. Ego é uma coisa que você... Dos 17 aos 25 anos, eu garanto que o seu ego detona você, né? Eu tô falando isso por mim, né? O ego detona. Eu sou bom, eu quero, eu vou, eu consigo, eu sou bom. Aí você toma aquele tapa, você se forma, você nem é tão bom, você não tá com emprego, você não tem dinheiro, teus pais já não acreditam mais em você. Então hoje eu acho que a galera é antenada em umas coisas menores. E eu não quero dizer que é menor por atitude, mas as bandas, elas vão sempre ter que correr mais atrás, porque sempre são mais pessoas, sempre são mais sentimentos envolvidos. Pra você enxerga algum motivo, alguma circunstância histórica, ou sei lá, um acontecimento específico começou a desmotivar o pessoal com o rock, passar pra festinha, pra discotecagem? Eu cito os contratantes. Pra você ter uma causa pra isso. O contratante chega pra você e fala assim: você tem uma banda, quanto custa? São 4 pessoas, a gente quer blá blá. Nem o dinheiro, na verdade as bandas tocavam por muito pouco. Mas porra, quando você tem que hospedar 4 pessoas, pagar alimentação para 4 pessoas, aí vem um DJ, o DJ é tudo um. É impossível você... Com bem menos equipamento. Economicamente falando, é imbatível. É impossível você competir contra isso. A grande questão dos direitos autorais hoje no mundo, tudo que se debate sobre downloads, etc e tal, não é por causa de sua música, é por causa de DJ. Não é culpa... O DJ toca o que ele quiser, ele não comprova o que ele quiser, ele não faz setlist, ele vai pelo impulso. Pra você então... O músico que cria uma banda com suas músicas autorais, ele toca aquilo que ele se programa para tocar e ele espera que as pessoas aceitem. Então, o DJ faz a festa, o músico ele vende uma vibe. Uma ideia, né? É. Como é que deu essa passagem? Você citou primeiro a banda de metal, depois Deverados, que era uma banda de rock, você pode até situar melhor experimental, o som. experimental. E depois o Mascavo, entendeu? Como é que deu essa passagem de você mesmo, até em termos de feeling de música mesmo, do Deverados pro Mascavo? Pô, é legal isso. Porque assim, eu não sabia que eu queria ser músico. Eu lembro do meu pai, eu bem novinho, me perguntar assim: o que você quer ser quando crescer? Eu falei: eu quero ser advogado. Aí ele me disse assim: advogado não é bom. Uma coisa bem... Porque meu pai é um empreendedor, uma pessoa que só vive das ideias dele, com altos e baixos, só vive das ideias. Então ele fala assim: você não siga isso. Foi o exemplo da minha mãe e do meu pai: siga suas ideias, siga o que você quer fazer. Por mais que eu tenha confrontado ele, siga o que você quer fazer. Então, uma banda de metal foi a forma como eu aprendi a fazer uma banda, ou tocar. Quando eu quis fazer uma banda com um termo sincero, etc e tal, eu colei no meu irmão, que ele afinava os instrumentos e a gente tinha uma banda que tocava Beatles, tocava as coisas que eles queriam tocar, mas eu já estava em outra. Quando a banda aprendeu a afinar, etc e tal, a banda acabou e virou os Everalds. Os Everalds é uma banda experimental, uma banda que só compunha as próprias músicas. Passamos pelo rockabilly, passamos pelo rock and roll puro, passamos pelo experimentalismo do The Doors, passamos pelo Mutantes, principalmente tropicalismo brasileiro. Apesar de a gente nunca dizer isso, porque na época, quando eu tinha 15 anos, dizer que eu via The Doors ou Mutantes era coisa de hippie. Era coisa que você escondia embaixo. Exatamente, nunca fui hippie, quer dizer, nunca fui hippie. Nunca fomos. Mas era uma coisa que você não dizia pra ninguém. Que você ouvia The Doors, que você ouvia Jimi Hendrix ou Janis Joplin, você já era meio rotulado. Então era uma coisa, você ia levando. Os Everalds era uma banda já experimental. A gente produzia os próprios shows. Nunca ninguém me ligou e falou assim: quero o show dos Everalds em tal lugar. Nunca. Todos os shows
desde os meus 17 anos até os 23 anos com os Everaldos, foram todos autoproduzidos. Todos. Aliás, o único show que eu não fui autoproduzido, eu pedi pra abrir. Foi o show que era o lançamento da primeira demo do Proto. Que eu achava o Proto, eu e o Breno, a gente achava o Proto uma banda pá, o Pinuca tinha saído do Mascavo, tinha lançado uma demo que era do caralho. E a gente fez questão de abrir o show, abrimos, conseguimos. Foi a única vez que eu avexei. Nós produzimos todos os shows. Eu entrei no Mascavo porque eu era dos Everaldos. Porque eu fui num show que era do Proto, que era pra galera tocar. Peguei e toquei uma música do Mascavo e bati cabeça. Passei um doidão. E o Prata, que é o guitarrista do Mascavo, que é meu sócio, meu brother, ele falou assim: cara, se esse cara consegue bater cabeça, tocar baixo, cantar a voz e fazer tudo isso aqui, pode entrar numa banda.